A paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu vim aqui nesse dia de hoje para compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, que eu acredito que vai servir para muitas pessoas também, como um exemplo do que me aconteceu. E eu achei muito importante estar compartilhando isso com vocês. Talvez o vídeo fique um pouco comprido, mas o importante é que eu fale tudo que eu preciso falar para que outras pessoas possam ouvir e ter como testemunho, ter como exemplo. Talvez outras pessoas estejam passando pela mesma situação e eu senti de Deus de fazer esse vídeo e aqui estou eu fazendo. Então, que você possa receber em seu coração em nome de Jesus Cristo amado. Através daquilo que eu vou falar, eu vou deixar aqui como exemplo também na passagem da palavra do Senhor Jesus Cristo amado, porque através dessa palavra o Senhor falou comigo. Eu estava na igreja ontem, enquanto o Senhor ministrava através da vida da irmã que estava pregando, o Senhor ministrava também dentro de mim, no meu coração, outras palavras, e entre essas palavras o Senhor ministrou também essa passagem que fica lá em Jó, aleluia, glória a Deus, 2, a partir do versículo 11, que diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó, todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e concertaram juntamente condoer-se dele e consolá-lo. E levantando ele longe os olhos, não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram o pó ao ar e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viram que a dor era muito grande. No capítulo 3, continua dizendo assim, no primeiro versículo, no segundo e no terceiro. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci e a noite que se disse: fui concebido um homem. Aleluia, glória a Deus. E só mais um trechozinho lá no capítulo 4, no começo do capítulo 4 aqui, vai dizer assim também. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-se-á, mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos esforçar-te a mãos fracas. As suas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas? Porventura não era o teu temor de Deus a tua confiança e a tua esperança e a sinceridade dos seus caminhos? Lembra-te agora qual é o conserto que jamais pereceu? Onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavam iniquidade sem meio mal seguem isso mesmo. Aqui no versículo 7 vai dizer: lembra-te agora que o inocente jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos, né? Aí, essa passagem está falando, né, aqui em Jó, sobre os amigos de Jó, que é algo muito interessante, porque eu vou falar com relação ao que está acontecendo comigo, porque justamente foi a live que eu estou fazendo, justamente para falar para servir de exemplo sobre o que aconteceu comigo, mais juntamente com essa passagem. E aí vocês vão entendendo, amém? É assim, eu vinha passando por um processo muito grande na minha vida, que se referia a uma batalha, mas é uma batalha da mente. Porque aqui, como um exemplo na passagem de Jó, a gente sabe que Jó, primeiramente, ele perdeu os bens. Satanás foi lá, falou com Deus, e Deus permitiu, e ali ele perdeu todos os bens. Só que o Senhor jamais vai permitir que Satanás toque em mim e você, sem que ele saiba quem somos nós. O Senhor sabia como era o coração de Jó.
Ele sabia que o coração de Jó não estava pegado a bens materiais. E ali, Satanás tentou a Jó, tirando tudo dele, inclusive os seus filhos. Mas mesmo assim, Jó não negou ao Senhor, Jó não blasfemou, não falou nada. E ali, Satanás, inconformado, volta novamente para ter com Deus. E ali, o Senhor permite que o Satanás toque novamente, mas que não toque na vida de Jó. E ali, Satanás tentou de todas as artimanhas para tentar tirar Jó da presença do Senhor. Ele usou enfermidade, ele usou a própria mulher dele para mandar ele negar ao Senhor, usou a boca da própria esposa no momento de luta, de dor, de sofrimento que ele estava passando ali. E, por fim, Satanás ele usou os amigos de Jó. O que aconteceu ali? Os amigos de Jó, a passagem que está falando aqui no versículo 2, bem no último versículo, aleluia, glória a Deus, que ele diz bem assim, né? No versículo 13 do capítulo 2. E assentaram-se juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra uma, porque viam que a dor era muito grande. Aleluia, glória a Deus. Só que no versículo 4, ele chega e diz bem assim para Jó. No capítulo 4, no primeiro versículo. Então respondeu Elifaz temanita e disse: se tentarmos te falar, te enfadar-se-ás. Se tentarmos falar-te, enfadar-se-ás, porque eles tinham muitas coisas para falar, porém eles estavam calados. Só que tem uma coisa, muitas vezes o olhar da pessoa revela muita coisa. Eles podem não ter dito, só que eles passaram 7 dias a observar Jó. E o olhar deles revelaram muitas coisas para Jó. O olhar revela muitas coisas. O olhar não revela como uma pessoa está triste, como uma pessoa está... Revela o sentimento das pessoas. Quem tem a sensibilidade percebe como é que a pessoa está através do olhar dela. E Jó, um homem muito sábio, um homem muito inteligente, e ele percebeu aquele olhar dos amigos dele com ele. Ele percebeu. E ali o Jó, ele, através daquele olhar, daqueles 7 dias que estava ali sendo observado por aqueles amigos dele, Jó começa a perecer naquele momento. Ele começa a desfalecer. Até que é o que acontece com Jó. Como chegando no capítulo 4, Jó ele amaldiçoa, ele começa já a amaldiçoar. Jó ele aguentou perder todos os bens. Jó aguentou perder os filhos. Jó aguentou quando a mulher dele falou e mandou ele blasfemar. Jó aguentou tudo. Mas Jó começou a perecer. A partir do momento que chegou aqueles 3 amigos e começou a olhar Jó e observar Jó. E o olhar deles, revelando aquilo que eles pensavam, começou a desfalecer Jó, a ponto de Jó chegar e amaldiçoar o dia em que havia nascido. E a partir daquele momento que ele estava ali, naquele processo com os amigos dele, Jó começa a ceder, de certa forma, à vontade do inimigo, que era tentar Jó. E ali diz que, aqui no capítulo 3 diz, depois disso abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. No primeiro versículo do capítulo 3. E ele começa a amaldiçoar o seu dia. E voltando para a minha vida, eu passando por um processo que eu estava passando na minha vida, de muita dor, de muita angústia, de muita perseguição da mente, e passando por muitas situações assim opressoras do inimigo na minha vida. Aconteceu que toda essa angústia que eu vinha passando, isso acabou afetando, começou a afetar a minha mente. E foi o que aconteceu com Jó. Jó aguentou tudo. Mas ali, naquele momento que ele começou ali
a receber a presença dos amigos dele ali. Aí, todo o processo que ele passou ali, começa já no versículo 2 e vai até o último capítulo, que é o capítulo 42, que é o último capítulo da passagem de Jó. Começa no 2 e vai até o último. Você vê como foi, né? No primeiro capítulo, ali Jó perde mulher, ali Jó é tentado por mulher. Acontece apenas no primeiro capítulo, ele perde filho e tudo de uma vez. Mas você veja o processo, que como o Satanás ele percebeu que a influência dos amigos ali perturbou Jó. Ele insistiu do capítulo 2 até o 42, onde o Senhor ele concede a vitória para Jó. Ali os amigos dele, o tempo inteiro, tentando a Jó. E a mente da gente é algo muito sério, muito sério. E a mente da gente, se a gente não estiver atento, a gente pode desfalecer. Porque quando a mente da gente é perturbada, a gente mexe com tudo, com toda a nossa estrutura, mexe com a nossa fé, abala tudo. E foi o que aconteceu comigo. Toda a opressão, toda a perseguição, toda a perturbação, tudo que estava me acontecendo no meu exterior, estava afetando o meu interior, a minha mente. Jó não estava possuído por demônios. Eu não estava possuída por demônios. Jó estava sendo atormentado em sua mente pelo aquilo que estava acontecendo na sua vida, exteriormente, que foi o que aconteceu comigo. Então, o que estava acontecendo na minha vida, exteriormente na minha vida, aqui fora, estava afetando a minha mente aqui dentro. E ao afetar a minha mente, estava abalando a minha fé, abalou minha estrutura. E com isso, acabou confundindo a minha mente e comecei a ter pensamentos que não era para vir sobre minha mente. Comecei a aceitar. Porque no momento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, ali que nós estamos frágeis, o inimigo ele vai vir com toda a artimanha para tentar nos desviar, nos tirar da presença do Senhor. E ele vai vir com tudo. Aconteceu de tudo comigo. De tudo. Nesse período que eu estava, portas foram abertas para que eu achasse que era até de Deus. Nossa, abriu portas. No momento eu achei que era de Deus. De repente apareceu algumas faxinas para eu fazer. Eu falei, nossa, que bom, é de Deus. E ali eu comecei fui fazer as faxinas, e isso me afastou um pouco da igreja. No momento em que eu estava precisando estar dentro da igreja, as faxinas acabou me afastando da igreja. Nós temos que estar atento a tudo. Então, eu fui fazer as faxinas achando que era de Deus, só que no final das contas, eu fiz tanta faxina, me cansei tanto, eu me machuquei, fiquei com dor na mão, tive problema na mão, minha mão ficou machucada de tanta faxina, de tanta força que eu fiz e tudo. E no final das contas, eu não vi para onde foi o dinheiro. E eu disse, meu Deus, eu fiz tanta faxina e tô aqui cansada, eu tô machucada e não vi para onde foi esse dinheiro. E eu vi que aquilo ali não era de Deus. E eu percebi que aquilo não era de Deus. E aí eu caí na realidade. E percebi que isso era um laço para me afastar da presença do Senhor. Porque quanto mais a gente precisa de Deus, que a gente está ali frágil, mais o inimigo vai tentar nos tirar da presença do Senhor, para que a gente não venha se despertar. Em todo esse processo que eu passei, o inimigo botava muitos pensamentos na minha mente. Muitos pensamentos de perseguição, de que pessoas estavam me perseguindo. E eu cheguei a entregar alguns cargos meus na casa do Senhor, por me sentir indigna de estar ali fazendo a obra do Senhor, me senti indigna. Eu entreguei o meu cargo para a pastora, por me sentir merecedora de estar fazendo a obra de Deus, porque eu dizia assim dentro de mim, meu Deus, se eu não estou conseguindo administrar minha própria casa,
como é que eu vou fazer alguma coisa na sua igreja, meu pai, se eu não consigo dar conta da minha própria vida? E aí eu fui setada. E comecei a me sentir indigna e comecei a me sentir também perseguida, achando que as pessoas estavam se desagradando e falando de mim. Também se falaram também não é comigo, é com Deus. E aí eu comecei a deixar o inimigo tomar e dominar a minha mente. E ao ponto de que eu já estava desistindo até mesmo de ir para a igreja. Eu ia sair da igreja. Porque eu estava indo, mas em meio a tudo isso que estava acontecendo, eu tenho 2 filhos que andam comigo para a igreja. E eu sempre ficava, ao mesmo tempo, pensando, meu Deus, meus filhos, meu Deus, meus filhos. Porque eu estava me sentindo magoada e ferida. Mas, ao mesmo tempo, eu pensava em meus filhos, porque eu sabia que a minha vida gera exemplo para meus filhos. E aquilo que eu fizesse iria sobre a vida deles. E eu apesar de toda a luta, a batalha que eu estava passando, eu, em momento algum, lancei isso sobre a vida dos meus filhos. O que eu estava achando, o que eu estava pensando dentro de mim. Eu chorava escondido, eu ia para os cantos, chorava escondido, eu pensava dentro de mim, mas nunca deixei passar para eles, para que eles não passassem pelo que eu estava passando. Eu não cheguei a esse ponto, graças a Deus. Nunca, assim, o que eu pensava, o que eu achava, mas nunca cheguei para falar nada para eles, para não atingir a fé deles, para que eles não começassem a olhar a igreja como algo ruim para a vida deles. Que por mais que a gente esteja passando por uma luta, por uma adversidade, a gente não pode deixar aquilo que está sobre nossas vidas, que venha também atingir outras vidas. Assim como aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Eva, ela comeu, ela pecou, ela errou e ainda foi entregar para ele, para Adão. Né? Então, além dela errar, ela ainda fez ele errar. Então, assim, eu estava ali com a mente turbada, porém eu não quis turbar a mente dos meus filhos, não quis fazer com que eles também turbassem a mente deles. Tem também a passagem de Ana. Ana estava com a mente perturbada por causa das afrontas de Penina, e só que Ana deixou passar aquilo para o marido a ponto dele se queixar com Ana, por causa que ela murmurava, ela ficava rinchosa e tudo, e acabava descontando. E ele dizia, Ana, mas eu faço tanto por você. Então a gente tem que ter todo esse cuidado quando nós estamos passando pelo processo, de não deixar aquilo que está passando conosco, que venha a atingir a vida de outras pessoas. E apesar de eu estar ali com a mente assim, mas eu estava tendo esse cuidado, até porque aconteceu um fato de que pessoas apareceram e que se eu não tivesse vigiado ali, naquele momento que eu estava ali com a mente confusa, eu teria caído nesse lado do inimigo. Glória a Deus que o Senhor me tirou por cima. Porque na hora que você está ali sendo provado, vai vir de tudo para a sua vida, tudo. Eu digo tudo mesmo. Que veio até propostas para a minha vida. Propostas que diziam assim, não, você está certa. Não, você... Eu tenho algo melhor para a sua vida. Venha que você aqui vai estar bem, você aqui vai estar melhor. E, sabe, a pessoa pode até não ter tido uma má intenção. Só que naquele momento que eu estava passando, não era momento de eu ouvir aquelas palavras, porque não era momento de eu sair da onde eu estou. Né? Talvez um dia, não sei, quem sabe dos planos de Deus para minha vida é o Senhor. Mas naquele momento eu sei que não era para eu sair. Só que porque o inimigo estava turbando a minha mente para que eu saísse. E eu estava sendo assim, a proposta veio para que realmente eu saísse, entendeu? Talvez a pessoa não teve a má intenção, né, de fazer a proposta naquele momento. Mas eu não, se eu tivesse, né, com a mente ali, com o pensamento de sair de onde eu estou, para poder aceitar a proposta, eu estaria errada, porque o Senhor, ao mesmo tempo, dizia no meu coração, não, você não vai sair, você vai ficar, você não vai correr, você vai ficar, você vai enfrentar essa situação,
você já correu demais, fique. Então, eu fiquei. Só que quando eu fiquei, eu não fiquei porque assim, porque eu disse assim, porque eu disse assim, não, vou ficar porque ali é o meu lugar, não. Eu fiquei porque dentro da minha mente vinha dizendo assim, o Senhor vai me justificar. O Senhor vai usar um vaso e vai me justificar. E o Senhor vai falar por mim. E eu vou esperar o Senhor falar. E aí, de repente, eu saio. Mas não era isso, né? Não era isso. O que, na verdade, aconteceu e que, na verdade, de fato, veio sobre a minha vida foram palavras duras, mas que vieram para me despertar. Para que eu reconhecesse de que eu não sou nada, não sou ninguém, que Deus é que é tudo na minha vida, que, sabe, a justiça ela vem de Deus, se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, também ele é Deus, se alguém me fez uma coisa, eu, como cristã, devo liberar perdão, não devo guardar mágoa nem rancor dentro de mim, que isso não é de Deus, por mais que as lutas venham, e elas vêm mesmo para aqueles que buscam o Senhor, como está escrito aqui na própria passagem, né, que o povo de Deus, ele é perseguido mesmo, ele é perseguido, né, aqui está falando no versículo 7 do capítulo 4, lembra-te agora, qual é o inocente que jamais pereceu? E de onde foram os sinceros destruídos? Então, assim, a pessoa, qual foi aquele que serviu a Deus que não pereceu? Qual foi aquele que serviu a Deus que não passou por luta, por prova? Né? As lutas sempre vão vir na nossa vida. As lutas sempre vão chegar. E nunca vai deixar de chegar. Mas o que a gente tem que fazer é lutar para que o que está por fora, correndo na nossa vida do lado de fora, não venha atingir dentro de nós, a nossa mente, não deixar com que o que está acontecendo ao nosso redor, na nossa vida exterior, não venha afetar a nossa mente, nosso interior, porque isso pode nos levar a uma morte terrível espiritual, que é muito pior do que a morte da física da carne. E eu travei essa luta, e parecia assim que eu estava num deserto, como Jesus sendo tentada de todo lado, por todos os lados. Eu dormia sendo provada. Só Deus sabe o que eu passei. Eu dormia sendo tentada, perseguida do lado da cama. Eu almoçava sendo tentada, perseguida na hora de almoçar. Foi uma perseguição muito grande e eu não suportei aquela perseguição. Por algum momento eu não suportei. Eu deixei aquela opressão terrível dominar a minha mente a ponto de turbar a minha mente e começar a mexer com a minha estrutura, abalar a minha estrutura mental, a ponto de eu querer me afastar das coisas de Deus. E eu dizia assim, meu Deus, minha luta aqui dentro de casa já é tão grande, tão terrível, e eu vou pelejar dentro da casa do Senhor e me entregar e fazer as coisas e não ser reconhecida e não ser valorizada. Isso foi o que Satanás botou na minha mente. E ali, aquilo tudo começou a mexer com a minha mente. Eu sei que eu entreguei os cargos da pastora, mas o que me fortaleceu, o que não me deixou desistir, o que me manteve firme até aqui, foi a palavra de Deus. Mesmo eu passando por tudo que eu estava passando, em momento algum, eu deixei de descer. Eu descia na presença do Senhor. Eu descia, buscava o Senhor nas madrugadas. Eu buscava o Senhor em oração. Eu buscava o Senhor. Mas como você buscava e mesmo assim aconteceu isso com você? Aconteceu. Eu não sei, talvez eu esteja passando por um processo de aprovação, não sei. Eu só sei, estou dizendo o que aconteceu comigo. Eu estou dizendo que mesmo em meio às lutas, eu buscava o Senhor. Eu buscava a presença dele. Então, eu ficava dizendo, Senhor, me ajude. Porque eu dizia, meu Deus, Pai, eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde eu vim, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que eu não sou nada, eu não sou merecedora de nada, não é nem para eu estar aqui, meu Deus.
Meu Deus, eu não era para estar viva. Eu sei de onde o Senhor me tirou, Pai, para estar aqui hoje. Meu Deus, eu não sou perfeita, meu Deus, eu tenho minhas falhas. Eu tenho muitas falhas, Senhor, mas, meu Pai, meu coração, Senhor, é teu. Meu Deus, a minha vida é tua, minha família é tua, meus filhos são teus, Senhor. Pai, eu posso ter muitas falhas, Senhor. Pai, eu disse, meu Deus, eu me sinto como um Paulo, que naquele momento que Paulo dizia assim, aquilo que eu quero fazer, eu não consigo fazer, o que eu não quero, eu faço. Por quê, meu Deus? Por quê? Porque eu tô errando tanto, sendo que eu quero acertar, meu Deus. Por quê, Pai? Onde é que eu tô errando? Onde é que eu tô falhando? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Me ajude. E descendo e pedindo a Deus, Pai, me ajude o que está acontecendo, Senhor. E ali eu escuto a palavra de uma pastora, Elisama Lívia. Ela estava contando um testemunho dela sobre exatamente o que aconteceu com ela, sobre uma batalha da mente dela. E ali o Senhor me deu um despertamento sobre a minha mente. E ali eu comecei a orar sobre a minha mente. Comecei a jejuar, pedir a Deus para me ajudar a libertar minha mente dos pensamentos que estavam vindo sobre a minha mente. E comecei a orar e buscar o Senhor. E ontem eu estava lá na igreja e a palavra falando que Deus apazigua a tempestade, Deus acalma a tempestade. E muitas vezes a gente, quando fala em tempestade, a tempestade, ela vem de várias formas. Às vezes a tempestade vem em um vento, passa um vento e vem a tempestade. Mas muitas vezes a tempestade, para se formar, vai se juntando nas nuvens, até que vem a tempestade. E essas nuvens que vai se juntando assim na nossa vida, falando nas nossas vidas, aí que vai se juntando um problema daqui, um outro problema ali, é uma coisa aqui, outra ali, e essas coisas vai se juntando dentro de nós, que transformam numa tempestade dentro das nossas vidas. E foi por isso que eu passei. Eu estava passando por uma tempestade interior da minha mente, uma luta, uma batalha espiritual dentro de mim. E ali, aquela tarde de ontem, no ciclo de oração, eu tomei posse daquela palavra que ali dizia, o Senhor está acalmando essa tempestade. E ali eu tomei posse, eu senti o Senhor falando comigo, eu fechava os olhos, e o Senhor falava comigo através dessa passagem de Jó. O Senhor falava comigo através da passagem de Ana. Ana ali sendo perseguida por Penina. Só Deus sabe o que Ana passou. Só Deus sabe o que foi que Jó passou. Mas Ana é uma pessoa amargurada de alma, de espírito, que foi até incompreendida pelo profeta, né? Por Eli, porque pensou que ela estava embriagada. Às vezes a gente até fala assim, né, de Eli, mas por que Eli, o profeta falou isso? Mas é como eu falei, o olhar ele revela muitas coisas. Então imagine como estava a afeição de Ana naquele momento que ela estava ali orando. E ele, vendo a afeição dela daquela forma, ele se assustou, ele pensou que ela estava embriagada. Porque foi aquilo que, olhando para ela, a face dela revelava algo obscuro, que no momento ele pensou que seria uma embriaguez. Então, Ana estava muito amargurada devido à perseguição. E Ana deixou aquilo turbar a mente dela, por causa da perseguição de Penina. Jó acabou turbando a mente dele por causa dos amigos ali pressionando ele. É a ponto que Deus chamou a atenção de Jó depois. Deus chegou a chamar a atenção dele, né? Deus diz a ele, acaso, né, você estava comigo quando eu criei a terra? E ali Deus ele fala com Jó e repreende Jó. Deus chega a repreender Jó. De tanto que aconteceu. Dali do capítulo 2 em diante, ali os amigos ali, ó, sendo usados pelo inimigo. A ponto de Jó fracassar, fraquejar por um momento. E aí, o que acontece? Aconteceu também com muitos outros, como Elias. Elias chegou a entrar na caverna, se esconder de Jezabel, porque ele, com a mente turbada, e acabou se escondendo, e Deus foi atrás dele. O que eu quero dizer é que nem sempre vai ser Satanás na vida da pessoa. Porque muitas vezes quando a gente está passando por esse processo, as pessoas olham para a gente e pensam até que a gente está com um demônio no corpo.
Mas às vezes a batalha da mente é algo terrível. A gente sabe que doenças como ansiedade e depressão é uma batalha da mente. E tem matado muitas pessoas, inclusive pessoas da igreja, pastores. E tem acabado e destruído vidas. E isso vem para todos. A multa da mente veio para Elias, vem para qualquer pessoa. Então a mente da gente é algo que a gente tem que vigiar. Porque o inimigo, ele atua. Você vê que Satanás, ele tocou em tudo de Jó. E por último, ele foi tocar na mente. Por último, ele foi tocar na mente. Você vê como é algo que nós devemos ter muito cuidado. Às vezes a gente ora, né? Ora pelo nosso coração, Senhor, limpa o nosso coração, Pai, limpa. Mas a mente da gente é algo que, se a gente não tiver cuidado, ela nos mata. Eu sei de um fato que foi verídico, que foi feito um experimento com um rapaz e ele estava já condenado à cadeira elétrica e resolveram fazer esse experimento com ele. Disseram para ele que se ele passasse naquele experimento, ele não seria levado à cadeira elétrica. E ele concordou. E ali colocaram o braço dele. E ele não via a metade do braço que estava do lado de lá, só via a metade do lado de cá. E eles fizeram um corte superficial no pulso dele. E um cortezinho superficial. E ali começaram a derramar muito líquido vermelho, que parecia ser o sangue dele. Como ele sentiu que fizeram um cortezinho no pulso dele, ele achou que aquele líquido era o sangue dele. E ele começou a infartar e morreu. Então a mente da gente, ela nos mata. Mata não só fisicamente, mas mata a nossa alma, mata o nosso espírito. E eu travei essa batalha. Eu digo para você que não é fácil. Não foi fácil. Não foi nada fácil. Aleluia, glória a Deus. Aqui, Jó fala bem assim no capítulo 6. No versículo 2 diz bem assim: Oh, se a minha mágoa retamente se pesasse, a minha miséria juntamente se pusesse numa balança, porque na verdade mais pesada seria do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido inconsideradas. A gente fala inconsideradamente, como o Jó falou. Fala, pensa coisas que não se deve ser considerada naquele momento. É como você está com raiva e sair falando aquilo que você está falando, está pensando naquele momento, né? Porque Deus disse, né, que a gente não venha no momento da ira tomar atitude alguma, porque no momento da ira, do furor, né, e a gente toma decisões erradas na nossa vida. Mas no caso da gente, no meu caso, no caso de Jó, não foi ira, não foi ira. Foi sentimentos que vieram como mágoa, né? Por conta do que aconteceu, por exemplo, com o Jó ali nas acusações dos amigos dele, aquela pressão deles na vida dele ali. E ali gerou esses sentimentos dentro dele. Porque aqui diz assim, mas porque mais, no versículo 3 do capítulo 6, diz, porque na verdade mais pesada seria do que a areia do mar, por isso é que as minhas palavras têm sido consideradas. Porque na hora que ele está ali, ele sabe que ele está falando aquilo tudo, mas ele sabe que aquilo ali não deve ser levado em consideração por conta da dor que ele está sentindo. Só que a gente fala, mas por mais que a gente esteja falando, como o J estava dizendo ali, por mais que a gente faça assim, olha, eu tô falando isso, mas por favor não leve em consideração, porque eu não tô com a minha mente, não tá boa. Mas as pessoas levam sim em consideração, elas não querem saber não, elas vão levar a ponta ali, porque elas não estão passando pelo que a pessoa está passando, não entende que a pessoa está com a mente ali turbada. Ela diz, não, a pessoa acha assim, cristão tem que ser super cristão, tem que ser super herói. Não, mas você não é crente, você é cristão. Foi como um amigo de Jó falou e disse para ele: Você não foi aquele que levantou as pessoas, como diz aqui no capítulo 4, né? Ele diz bem assim no versículo 3: Eis que ensinaste a muito e reforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti vem e te enfadas, e tocando a ti te perturbas? Porventura não era o teu temor de Deus, a tua confiança, a tua esperança, sinceridade nos seus caminhos? Né? Aí ele que começa a questionar Jó. Você que levantava as pessoas, não é você que
falava palavras para levantar as pessoas, e agora está se enfadando, e agora está se perturbando. Mas ele se colocou no lugar de Jó. Ele sabe, ele passou pelo que Jó passou, pelas perdas que Jó passou, pelas afrontas de palavras que Jó ouviu. Ele não passou por nada daquilo, mas ele se sentiu no direito de questionar Jó, de falar essas palavras para ele. Porque ninguém é de ferro, nós somos seres humanos. Aqui é carne. Se beliscar vai doer, se apertar dói. Se botar no fogo queima, dói, vai chorar. Então, só nós é que sabemos. Né? Nós não somos super cristãos, super heróis. Nós não somos nada, na verdade. O Senhor é que é tudo na nossa vida. É Ele que nos dá força, que nos fortalece. E, voltando para mim, aí eu fiquei me achando injustiçada. Ai, meu Deus, fala por mim, Senhor, me dá uma palavra, porque me faz justiça por mim. Mostra que o Senhor é Deus na minha vida. Aí o Senhor veio com uma palavra. E ali Deus diz uma palavra e toca no meu coração. E ali eu acordo, desperto, percebo. Meu Deus, não é só eu, tem meus filhos, tem minha casa. Meus filhos, eles estão me vendo, eu sou espelho para a vida deles, eles estão vendo a minha vida cristã. Eu preciso fazer algo. Não posso deixar que, até por conta da minha situação, meus filhos venham perecer. E comecei a clamar a Deus, Senhor, não permita, Pai, que o que eu estou passando, o que está acontecendo comigo, aconteça com meus filhos. Meu Deus, não deixa, Senhor, isso abalar a vida dos meus filhos, Pai. Senhor, a tua palavra diz, meu Deus, que os filhos não pagarão pelos erros dos pais, nem os pais pagarão pelos erros dos filhos. Que cada um prestará conta de si mesmo, Senhor. Por favor, meu Deus, eu te peço, não deixa, meu Pai, que minhas falhas atinjam a vida dos meus filhos, Senhor. Que meus erros, meus desacertos, Pai. O desacerto do pai deles, Senhor. Atinja a vida deles, Pai. A ponto que eles venham pagar pelos nossos erros, nossas falhas, Pai. Eu sei que Tu és Deus misericordioso, eu sei que Tu és Deus amoroso, eu sei que Tu és um Deus justo, Pai. Talvez eu esteja errando, Senhor, com esta oração, mas, meu Deus, eu como mãe, eu te peço, meu Deus, Pai, que leve em consideração esta minha oração como mãe que te peço, Pai, que eu não tenho o direito de pedir nada a Ti, Senhor. Mas como mãe eu venho pedir, Senhor, Pai, que poupe e preserve a vida dos meus filhos, Senhor. Se tiver que algo acontecer, que aconteça comigo, meu Pai. Que eu, meu Deus, meu Pai, que através do que está acontecendo comigo, não venha, Senhor, atingir a vida dos meus filhos. Porque eu comecei a perceber que o que está acontecendo comigo poderia, sim, atingir a vida dos meus filhos. E isso é muito sério. Porque depois eu pagaria um preço terrível. Porque eu ficaria ali, se acontecesse alguma coisa com eles, eu ia dizer, meu Deus, aconteceu isso com meus filhos, por minha causa. Aí seria, com certeza, ainda pior, porque aí é que eu ia me sentir assim, pronto, ali acabou. Agora eu vou sair de vez da casa do Senhor, vou sair de vez da presença do Senhor. E ali, o sentimento de culpa tomaria conta de mim. E ali comecei a orar e perceber. E comecei a pedir perdão a Deus. Senhor, me ajude. Pai, me ajude, Senhor, a reverter essa situação. Porque quando a gente está passando uma luta mental, só quem sabe é que só quem passa, quem sabe. Porque assim, na verdade, eu e Deus aqui em casa. Então, eu estou tentando passar isso para meus filhos. E não tenho, assim, fora de mim, da minha família, alguém que possa me fortalecer, assim, espiritualmente, até porque eles moram longe de mim. E porque eu também não ando falando, assim, contando a minha vida, porque é eu e Deus. É eu e Deus, e Deus e eu. E o Senhor mesmo diz, né, que nós não venhamos desabafar ao Senhor, como a palavra do Senhor diz, fecha a porta do teu quarto e fala com Deus, o seu Pai que te vê em secreto, né? E, enfim, o Senhor nos ensina que nós devemos apresentar a Ele, né? Não é falar para irmão, para ninguém, é para Ele. E por isso também, né, por eu não saber, e não tem nem como a minha família, falar alguma coisa, a não ser que o Senhor tocasse mesmo para falar e pronto. Eu só sei que é eu e Deus. E ali
acabei desfalecendo mentalmente, né? Deixando as setas do inimigo, né? Tocar na minha mente, a ponto que eu cheguei no culto no domingo e eu fui pro culto e eu disse assim, meu Deus, pai, eu vou ficar aqui no fundo, vou ficar aqui atrás, pai, eu não quero incomodar ninguém, Senhor. Porque eu sentia que minha presença estava incomodando as pessoas dentro da igreja. Né? O inimigo colocava isso na minha mente, que a minha presença estava incomodando as pessoas dentro da igreja. Eu dizia, meu Deus, vou sentar aqui no fundo, vou ficar bem aqui quietinha, Senhor, Pai. Senhor, eu só quero te adorar, Pai, só quero buscar a tua face, meu Senhor da glória, Pai. Eu só quero, Senhor, entregar a ti a minha adoração, Pai. Eu prometo, meu Deus, que assim, meu Deus, que acabar o culto, meu Pai, eu vou embora, Pai, não vou incomodar ninguém, Senhor, Pai. Eu só quero adorar a ti, Senhor. E ali fiquei no culto e quando acabou, eu fui embora rapidamente, porque até isso me colocou na minha mente, que eu estava incomodando as pessoas, que eu estava atrapalhando a obra de Deus, que eu saísse porque eu estava atrapalhando a obra, de certa forma sim, de certa forma eu estava atrapalhando a obra, porque porque eu estava me sentindo magoada, ferida, me afastei da obra, me afastei do meu compromisso com Deus, e comecei a turbar minha mente com um pensamento de mágoa. E ali, como diz a própria palavra de Deus, que Deus a gente não deve cochear entre dois pensamentos, ficar com o pensamento dividido, porque quando a gente fica com o pensamento dividido, Deus não trabalha na nossa vida, Deus não opera. É como se a gente estivesse em cima do muro e não sabe para que lado vai pular. É como Deus diz que a gente tem que ser o quente ou frio, que a gente não pode ser morno, que a gente tem que ter a certeza daquilo. Então, mas por conta de tudo aquilo que estava na minha mente, tudo isso acabou acontecendo na minha vida. Né? Porque a palavra de Deus diz que nós não devemos cochear entre dois pensamentos. A gente não pode ficar com o pensamento dividido, né? Como Josué disse, né? Ou vocês servem a Deus, né? Ou vocês não servem, né? Porque Josué disse, eu sei que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Vocês decidem para onde vocês vão servir, mas eu vou servir a Deus. Então, porque Josué estava dizendo ali que a gente não pode ter né, dois pensamentos divididos, né? Assim como Elias também fala, né? Que nós não devemos andar em julgo desigual. Né? Então, de certa forma, acabei ficando com o julgo desigual, com o pensamento dividido, até porque quando veio também a proposta, né, da pessoa dizer assim, não venha para cá, porque aqui é melhor, eu estou precisando de você e tudo. E ali, a pessoa mesmo não querendo, né, mas ali foi um momento que eu não poderia, né, ceder àquela proposta. E aquela proposta acabou confundindo ainda mais a minha mente, de certa forma, porque eu estava me sentindo assim, ainda mais assim, né? Mais certa e não que a pessoa soubesse, a pessoa também não estava sabendo de tudo que estava se passando na minha mente, sabe? Por isso que eu digo que ela fez a proposta né? Mas ela não sabia, porque eu também não eu estava passando por a luta ali, mas eu e Deus, foi como eu falei, eu me mantive ali, não falei com meus filhos, tudo, me mantive ali só passando por aquele processo. Mas aquela proposta veio no momento em que é para me tentar sair mesmo da casa do Senhor e sair errada, e sair magoada, ferida, e sair me achando certa, a ponto de que nem eu falei, eu dizia assim, não, eu vou sair, mas primeiro eu vou esperar Deus usar um vaso, para poder as pessoas verem que Deus é Deus na minha vida e que depois aí eu posso sair. Quando na verdade eu precisava me libertar desse sentimento de mágoa que estava dentro de mim, me libertar desse sentimento até de orgulho, orgulhosa, né? De achar que Deus tem que fazer justiça por mim e tudo. E tudo isso são sentimentos que não deveriam estar dentro de mim, mas que naquele momento que eu estava passando ali da mente turbada, veio sobre a minha vida. Que pode vir para a vida de qualquer pessoa, de qualquer um. E aqui no capítulo 6, no versículo 7, diz bem assim: a minha alma recusa tocar vossas palavras,
pois são como a minha comida fastiante. Porque no momento que a gente tá ali com a mente turbada, aí o amigo dele falou um monte de coisa para ele, mas ele tava com a mente confusa, aí ele disse assim que a alma dele estava se negando, se recusando a ouvir aquelas palavras dele, mandando ele se erguer e tudo, mesmo falando com aquelas palavras difíceis. É isso que ele estava querendo dizer para Jó, né? Que quando ele chega e fala para Jó ali naquele capítulo 4, falando que sim, tentarmos falar de fadaciais, mas quem poderia conter as palavras, eis que ensinaste a muitos, esforçaste a mão de fracas, e ali em diante, né, ele falando, e mesmo com aquelas palavras ali cobrando Jó, mesmo assim, tava tentando levantar Jó daquele jeito, né? Mesmo com aquelas palavras lá. E Jó chega para ele no capítulo 6 e diz, né, que a alma dele recusa a ouvir aquelas palavras que o amigo dele estava falando, né? Porque são como a comida sem sal, por exemplo, né? Ele estava com fastio, a alma dele não estava recebendo. É como, por exemplo, a pessoa está sem fome, né? A alma dele estava tão assim que ele disse que estava fastiante, que estava sem fome, que não queria receber. Olha que interessante isso. Veio do céu agora para mim essa passagem que eu não tinha nem me atentado a isso, mas que veio agora. Que aqui está falando que a alma dele, a minha alma se recusa a tocar em vossas palavras, pois são como a minha comida fastiante. Ele estava com fastio, ele não queria comer da palavra. Por isso que, por ele não querer comer da palavra, ele estava com fastio da palavra, porque a alma dele estava turbada. Só que, graças a Deus, em meio a todo o processo que eu estava passando, eu não tinha fastio da palavra. Eu buscava a palavra. E quando eu vi aquela pastora Elisa Maria falando ali do exemplo dela, e ela disse para mim, assim, tá vendo a palavra dela, né? Se agarra a palavra, se apegue à palavra, porque é a palavra que liberta. A palavra. Ela disse que em todo o processo que ela passou, que foi a palavra que ajudou ela. E ali eu comecei a me agarrar à palavra. Eu comecei a buscar na palavra, meditando na palavra. E eu creio que Deus me libertou através disso, aleluia, glória a Deus, através da palavra, porque a própria palavra de Deus diz que a palavra liberta e que o próprio Senhor, Ele é a palavra, aleluia, glória a Deus. E ali a palavra do Senhor foi libertando a minha mente, eu dizendo, Senhor, a minha mente é sua, Pai, liberta a minha mente, me ajude, porque minha mente está confusa, porque vem proposta, vem opressão, vem perseguição, vem sentimento de mágoa. E se você não está ali, você perde a sua batalha, a sua guerra. E aqui no capítulo 6, também no versículo 14, diz assim: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Aí no capítulo 20, no versículo 25 diz assim: ó, quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição. Porventura, buscareis palavras para me repreenderes, visto que as razões do desesperado são como um vento? Aí no versículo de 9 ele ainda repreende até o amigo dele falando assim: voltai, pois, não haja iniquidade, voltai sim, que a minha causa é justa. Porque Jó disse assim, eu sei que eu tô falando, ele tá falando aqui, né, que tá falando que a palavra do desesperado, elas são como um vento, que não deve ser levado em consideração, como tava lá na outra passagem que eu falei, né, falando sobre isso também, sobre as palavras, né, que são palavras inconsideradas, que deve ser levado ao vento, não deve ser considerada naquele momento, porque é um momento de desespero, como o Jó tá falando aqui. No versículo 26 do capítulo 6, ele diz, porventura buscareis palavras para me repreenderes, visto que as razões do desesperado são como vento. Jó estava desesperado. Só Deus sabe o que ele estava passando. Então as palavras deles, né, deve ser inconsiderada, deve ser levada como vento. E ele viu que o amigo dele estava ali
com maldade, falando aquelas palavras, mas não para verdadeiramente levantar Jó, mas estava, de certa forma, acusando Jó. É tanto que ele chega no versículo 26 no 29 e diz: voltai, pois, não haja iniquidade, voltai sim, que a minha causa é justa. Porque Jó, ele sabia que ele não estava sendo justiçado. Então, assim, que por mais que sim, Jó estava errado com aquelas palavras dele ter amaldiçoado o dia do nascimento dele, tá? Mas, como no versículo 14 está dizendo bem aqui, ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda que não deixasse o temor, ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso, ainda que ele deixasse o temor a Deus, ainda que ele saísse da presença do Senhor. Mas a palavra, ela tem que ser uma palavra de amor. Como é que você está vendo uma pessoa com um estado de Jó? Aí vem com palavras duras de acusação, apontando Jó. Eles deveriam sim chegar com palavras para poder levantar Jó, mas não apontando, porque ainda que Jó, nem aqui, Jó diz a eles, ainda que ele tirasse o temor do Senhor de dentro dele, ainda que ele não temesse mais a Deus, a palavra dos amigos dele deveria ser de compaixão, de amor, porque o servo do Senhor, ele tem que vir com essa palavra de amor sobre a vida da pessoa que está passando, travando a luta, porque só a pessoa sabe a luta que está passando, a luta que está travando. Então, muitas vezes, não julga, não critica a pessoa por aquilo que você está vendo ali, né? Ah, mas está fazendo e tudo. Mas não julga. É como diz ali em Mateus, né? No capítulo 7. Não julgue para não ser julgado. Porque à medida que a gente julga, a gente também está sendo julgado também. Porque só Deus sabe como é uma luta, uma batalha ali na mente. Não é fácil. Não é fácil. É tanto que nem eu falei, é tanto que você vê ali, do capítulo 2 até o 42, Satanás vai tentando, Jó. Até o 42, não, que o 42, né? Até o 41, a gente pode dizer assim, né? Porque no 42 Deus já vai abençoando ali e mudando todo o quadro. Mas ali você vê do capítulo 2 até o 42, você vê os amigos de Jó na passagem ali, né? Do 2 até o 42, os amigos de Jó permanecem ali. Porque Satanás, ele percebeu que ali ele encontrou espaço para atuar na vida de Jó. Ele percebeu que ali mexeu. Porque ele, tirando tudo, ele não mexeu com Jó. Ele usou na mulher dele, não mexeu com Jó. Ele, tirando os filhos, não mexeu com Jó. Mas quando ele mexeu na mente de Jó, ele percebeu que ali teve uma reação. E ali ele investiu. E ela investiu, e ele investiu. Então, a luta da mente é uma luta fácil, não é fácil. É tanto que você vê na passagem de Jó, não é fácil. E foi o que aconteceu comigo. Eu vou dizer, não é fácil mesmo, não é fácil mesmo, não é fácil mesmo. Eu ali o tempo todo me pedindo a Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, chega aqui, Pai, me socorre. Pai, não desista de mim, meu Deus, Pai. Meu Deus, Senhor, todo mundo já desistiu de mim, Pai. Ninguém, Pai, não tenho ninguém, Pai. Não tenho ninguém por mim, Senhor. Pai, ninguém quer saber de mim, meu Deus, Pai. Senhor, nem seus filhos, Senhor, da tua casa, Pai, querem mais saber de mim, Senhor. O que eu vou fazer da minha vida, Senhor? Meu Pai, só tenho a Ti, meu Deus, não desista de mim, Pai, não tira de mim Tua presença, Pai, não desista também de mim, Senhor. Meu Deus, eu não sirvo nem para ir para o mundo, meu Pai, nem para o mundo eu sirvo mais. O que eu vou fazer da minha vida, Senhor? O que eu vou fazer, Pai? Para onde que eu vou? Me ajuda, Pai, me socorre. E ali orava, e ali buscava a Deus e falava com o Senhor na minha sinceridade. Porque eu dizia, Senhor, eu tenho minhas falhas, eu sei de onde você me tirou, Pai. Meu Deus, eu não quero voltar, não quero retroceder, Senhor. E para onde que eu vou? Porque o inimigo o tempo todo na minha mente, já era, acabou. Você vai fazer mais o quê? Você já perdeu seus cargos tudo. Da igreja, não tá mais na igreja. O povo não quer nem saber de você, não quer nem você lá. Sai da igreja. E a minha mente turbada. Eu dizia, eu vou para onde, Jesus? Eu vou para onde? E a proposta vindo, vá para lá, vá para lá, vá para lá. Só que eu dizia, meu coração me dizia assim, não é para eu ir para lá. Só que eu achava que não era para ir para lá, porque era para eu ficar lá para ser justificada. Um pensamento errado, contrário.
Porque, na verdade, porque o Senhor não queria mesmo que eu saísse, porque minha mente estava turbada, eu estava querendo sair pela turbação da minha mente, né? Por causa da turbação da minha mente, não por nada, né? A minha pastora é uma pastora abençoada, mulher de Deus, né? E tem uns irmãos lá, né? Cada um dos irmãos. Ali não tenho nada contra eles, mas na minha mente vinha que eles que não queriam me ver por perto, né? E ali a luta foi grande. E justamente nesse momento que a gente está passando por isso, acontece, infelizmente, esse tipo de coisa que aconteceu com o Jó. Ainda vem pessoas para tentar nos avaliar e dizer o que somos, o que não somos. E vem sim, vem o julgamento de algumas pessoas. Vem tentar, né, sem saber das suas lutas, que você está travando, né, a sua luta, que só quem sabe é você e Deus, Deus e você, né, tentar julgar os seus pensamentos, sendo que não sabe que as lutas que a pessoa está travando ali, que é terrível. E aí, Jó repreende o amigo dele e diz, né, você não deveria vir com essas palavras, deveria vir com palavras de compaixão, de amor, né? Ainda que eu tivesse deixado todo o temor de Deus, você não poderia vir com essas palavras, suas palavras deveriam ser de amor. Olha como eu estou, olha o meu estado, o que você mais quer? E por mais que aí a gente tá ali passando pela situação, e ali você ouve aquelas palavras muito duras. Olha as palavras, a palavra do Senhor, ela liberta, mas tem que ter um jeito de falar, tem que ter modo, porque a pessoa está com a ferida ali, está machucado. E às vezes, depende da forma que a pessoa fala, dói, fere demais. Porque até que Jó chega aqui no versículo 25 e diz assim: quão fortes são as palavras da boa razão, mas que é o que censura a vossa arguição. Porque ele diz assim que a palavra de Deus, né, elas são boas, né, são fortes. Quão fortes são as palavras da boa razão? As palavras de Deus são fortes, né? Elas tocam. A palavra do Senhor diz que ela vai lá onde ninguém pode ir. Né? É como faca dos gumes que vai no profundo da alma, onde ninguém pode tocar. Então, ela é forte. A palavra da razão, ela penetra dentro da gente, assim como penetrou dentro de mim. Mas ele estava usando a palavra de Deus para censurar a vida de Jó. E não para levar Jó à razão, mas para censurá-lo. Aí Jó diz a ele: porventura buscareis palavras para me repreender? Visto que as razões dos desesperados são como o vento, está desesperado. Uma palavra de amor. Leve a pessoa à razão, mas com amor. Porque você está com machucado, você vai cutucar a ferida para aumentar mais. A palavra de Deus é uma palavra que leva a pessoa por razão, mas não precisa ser levada para ferir, abrir ainda mais a ferida. Porque nesse momento que a pessoa está ali machucada, que qualquer coisinha vira uma coisona. Você está, por exemplo, você está com uma ferida no dedão do pé. Já está doendo. Aí, toda vez que a pessoa está com uma ferida machucada no dedão do pé, parece que uma coisa, todo mundo quer pisar no seu pé. Ou então você dá uma topada, é uma coisa incrível. Mas pode ser uma topadinha de nada, mas dói, porque já está machucado. Aí vai doer muito, muito mais. Aí alguém pisa, vixe, então, meu Deus, que dor. Porque já está machucado. Aí por isso que Jó disse, repreende ele, você tem que palavra de amor, palavra de compaixão. A palavra de Deus, ela cura, ela liberta. Mas quando é dita da forma certa e no momento certo. Porque naquele momento eu já estava muito ferido, machucado, a mente dele estava ali, uma luta, ele estava travando uma luta já ali antes dos amigos dele chegar. Ele já estava batalhando ali na mente dele, ali, por tudo que vinha acontecendo. Mas aí os amigos dele chegou. Você vê que eles passaram 7 dias calados de silêncio. Mas só o olhar deles
Só olhar, imagine que olhar foi esse que eles fizeram com Jó. A gente que anda na obra de Deus, a gente sabe. Às vezes dentro da casa do Senhor. Eu não tô falando da igreja que eu tô agora, não. Mas eu já congreguei em uma igreja que era uma coisa horrível de olhares. Era olhar de lá, olhar de cá. Aquelas indiretas de olhar. Isso é horrível. Principalmente dentro da casa do Senhor. Então, o olhar revela demais o que a pessoa pensa. E eles passaram 7 dias em silêncio olhando para Jó. Mas esse olhar e esse silêncio que eles fizeram para Jó fez com que Jó ele amaldiçoasse o dia do seu nascimento. Jó não amaldiçoou o dia do seu nascimento quando perdeu os bens, quando perdeu os filhos. Jó não amaldiçoou o dia do seu nascimento até quando a própria mulher dele mandou ele amaldiçoar esse dia dele. Mas Jó amaldiçoou com 7 dias que ele passou com os amigos dele olhando e observando ele com o olhar dele. Isso é forte, né? É forte. Então eu quero dizer para a igreja através disso tudo que não deixe, mais que seja grande a luta que está passando do lado de fora. As lutas sempre vão vir, porque a palavra do Senhor diz, e a palavra do Senhor Deus não mente, ela é verdadeira. O próprio Senhor nos advertiu que no mundo teremos aflições, mas que ele venceu e nós venceremos. O Senhor diz que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. O Senhor diz que cada dia tem o seu mal, sim. Cada dia tem a sua luta, tem o seu gigante para ser derrubado, o seu leão para ser derrubado. Então, todos os dias nós teremos lutas, teremos adversidades. As lutas, elas virão, mas que a gente se firme no Senhor, que a gente não deixe o que está acontecendo no nosso exterior, que venha atingir o nosso interior, a nossa mente, que a gente não venha deixar que isso venha nos matar, né? Que não venha turbar nossa mente, para que pela mente a gente não venha perder nossa fé, a gente não venha sair da presença do Senhor, a gente não venha morrer, não venha matar, não a nossa carne, mas a nossa alma, o nosso espírito. Uma batalha não é fácil. A luta continua. Eu tô aqui. Minha luta continua. Mas agora, de forma diferente. Porque o Senhor me ajudou a abrir a minha mente, a me despertar acerca de coisas que não estava vendo, que não estava percebendo. E eu creio que eu vou vencer, que o Senhor é comigo e que Ele vai me dar a minha vitória na hora certa, no momento certo. No momento certo, o Senhor vai agir na minha vida. Eu não sei porque eu passei por tudo isso, mas Deus sabe. Porque nada do que acontece na nossa vida é em vão. Tudo tem um porquê, tem um porquê, tem um propósito. Eu não sei porque eu passei, mas eu passei. Eu quase pereci, mas o Senhor, com a tua misericórdia, me alcançou mais uma vez. Alcançou a minha vida, a minha casa, a minha família, meus filhos. E eu creio na vitória do Senhor para a minha vida, que virá no momento certo. Minha luta continua, mas com a certeza, né, com a convicção de que Deus é comigo e que o Senhor está no controle de todas as coisas. E que eu não vou deixar mais a Satanás turbar a minha mente como estava turbando, distorcendo meus pensamentos, me fazendo ficar confusa acerca de coisas. Eu vou tentar retomar a minha vida na obra do Senhor. Que seja feita a vontade de Deus na minha vida, na sua vida. Não se entregue à sua luta da sua mente. Peça ajuda para Deus. Assim como o Senhor, Ele conseguiu me libertar através da palavra dEle. Que o Senhor liberte você também através da palavra. Busque a palavra. Leia. Leia o tempo todo. Eu lia, eu buscava minha Bíblia aqui, ó, se você ver, ela é toda marcada, tá sempre marcada, eu tô sempre marcando ela, tô sempre marcando, tá sempre, eu lendo, eu vou lendo e vou marcando, e tá sempre marcada, vê que tá sempre marcada, e eu vou lendo, vou marcando, eu leio a Bíblia, eu busco, só que comecei a buscar mais, muito mais. Então, que nem a palavra de Deus diz, né? Se tá limpo, se limpe mais, se tá sujo, se suje mais. Então, se tá buscando, busque mais.
Ore mais, consagre mais. Não tem aquele louvor, né? Ore mais, vigie mais, consagre mais, né? Eu busco, eu oro, eu busco. Eu tô buscando mais, eu tô buscando mais, tô buscando mais. E sabe, a gente jejuar por coisas que a gente nem imaginava, né? Eu jejuava, assim, pela minha vida espiritual, mas agora, assim, sabe, tem coisa específica que você precisa jejuar. Assim, eu vou, Senhor, eu jejuo, tô jejuando pela minha mente, Senhor, Pai, me liberta a minha mente. Então, jejuar por coisas específicas que você tá vendo que tá afetando ali, jejue por coisas específicas. Eu aprendi que, às vezes a gente fala assim, vou jejuar por um dia inteiro, 2 dias. Na verdade, o verdadeiro jejum, ele tem que ser feito com excelência. Então, se você vê que, vou jejuar por um dia, 2 dias, mas no meio desse dia, eu vou brigar com o menino, com o cachorro, eu vou me estressar e tudo. Então, não é um jejum válido. Então, um jejum, ele tem que ser feito assim, de forma que você vê que você vai conseguir, pelo menos eu vou passar 1 hora ali. Meus filhos não estão em casa, não tem ninguém em casa, eu vou aproveitar esse momento, vou fazer meu jejum. Porque ali eu vou orar, vou ler a palavra, vou buscar, vou louvar. E ali você vai estar, você e Deus. Então, um jejum que você se dedicou aquele tempo todinho ali para Deus e você fez aquele jejum. Agora, você passar, às vezes, passar 2 dias, um dia sem jejuando. Só o jejum não adianta, porque tem que ser jejum da alma, do espírito. É você se desprender de todas as coisas, de tudo do mundo, para se prender, para buscar Deus, para buscar a presença dele. Então, faça assim, tá com dificuldade em alguma área, faça o jejum relacionado àquilo mesmo que está lhe afetando na sua fraqueza, na sua limitação, que o Senhor, ele vai te ajudar. Amém? E eu espero que essa palavra chegue a pessoas que estão passando pelo que eu passei, que possa ajudar a vida dessas pessoas, assim como Deus fez na minha vida, que possa fazer também na sua vida. E que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém?